no Rio por mais de 10 anos e depois vim morar aqui em Minas. E eu vou passar um pouquinho para vocês do que a gente tem que pensar, né? O que acontece quando nasce um prematuro. Então, o que é a síndrome do desconforto respiratório que o prematuro apresenta quando ele nasce? Então, síndrome do desconforto respiratório, ela também é conhecida pela doença da membrana hialina. A gente pode usar os dois nomes. E é uma das principais causas de mortalidade neonatal. É o que o pediatra mais teme que aconteça, né? O principal fator associado à síndrome do desconforto respiratório é a produção insuficiente do surfactante pulmonar, que geralmente está associada à prematuridade. Então, a gente vai ver um pouquinho rapidinho, né, sem muitos detalhes, mas por que isso acontece? Quando que esse pulmão começa a formar, quando que o surfactante começa a formar, porque aí toda vez que você entrar para fazer uma sala de parto, você já vai saber onde você está pisando em relação ao pulmão e ao surfactante. Então, o pulmão fetal, ele se desenvolve por volta da 3ª semana de gestação. Só ler lá pela 16ª, 24ª semana, é que as células pulmonares começam a diferenciar nos pneumócitos tipo 1 e tipo 2. O pneumócito tipo 1 é uma célula que vai ter a função de revestimento alveolar. E o pneumócito tipo 2, que é o importante para a gente nesse caso, que ele vai ser responsável por produzir o surfactante. Então, assim, antes de 16, 24 semanas, a gente não produz nada de surfactante. Então, realmente, são fetos inviáveis. Os bebês, as mães que entram em trabalho de parto antes da 23ª, 24ª semana, a gente já não considera uma viabilidade. A viabilidade fetal para um nascimento, né, para a gente conseguir socorrer esta criança é a partir de 24 semanas. Então, o que acontece com esse surfactante? Ele é produzido pelo pneumócito tipo 2 e ele vai ser armazenado nos corpos lamelares. E esses corpos, eles vão ficar aqui em torno da parede do alvéolo, estabilizando essa parede, diminuindo a tensão entre o ar e o líquido. Por quê? Aqui por fora tem líquido e aqui por dentro tem o ar que está entrando. Então, um fica empurrando o outro. Se na hora que o ar sair, se não tiver o surfactante ali, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó, plot, vai colabar, porque o líquido que está em volta, ele vai empurrar tudo, né? Ao mesmo tempo também, se não tiver o surfactante para estabilizar, ele também pode ficar, o alvéolo pode ficar muito grande, muito distendido. Então, o surfactante realmente é tudo na vida do alvéolo, na vida de uma criança, né, e na prematuridade. Então, esse surfactante, com 24 semanas, então, todo mundo já tem surfactante, está ótimo, pode nascer qualquer criança? Infelizmente, não. Por quê? O surfactante ele é composto por 90% de fosfolipídios e 10% de proteína. Os fosfolipídios mais abundantes do surfactante, né, são a lecitina e o fosfatidilglicerol. A síntese da lecitina, ela começa gradualmente a partir de 28 semanas e vai ter o seu pico lá na 36ª. O último fosfolipídio a aparecer no pulmão é o fosfatidilglicerol, aparecendo só a partir da 36ª semana e vai aumentando até o termo. Então, o que a gente conclui com isso? Que todo bebê que nascer com a gente, da 20ª, né, nos limites lá da viabilidade, 23, 24 semanas, até 36 semanas, ou até mais um pouquinho, ele pode não ter a produção de surfactante eficaz. Pela academia, pelo Colégio Americano de Ginecologia, as mães que têm que fazer o parto por algum motivo antes de 39 semanas, elas têm que fazer tipo uma punçãozinha ali do líquido amniótico para ver se já tem a quantidade de lipídio suficiente do surfactante, para ver se já vê ali naquele líquido amniótico a quantidade de surfactante suficiente para a gente poder interromper a gestação ou não. Eles exigem isso na Colégio Americano de Ginecologia. No Brasil, a gente não faz esses testes, essas amniocenteses a gente acaba não fazendo para ver a maturidade pulmonar, mas isso existe.
Por quê? Porque, às vezes, até a partir de 36 semanas, a criança ainda não está com o pulmão, com a quantidade de surfactante totalmente eficaz para manter esses alvéolos abertos, né? Proteger ali aquela parede do alvéolo para ele não colabar. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que qualquer alteração na proporção, na quantidade, na qualidade dos fosfolipídios, né, que compõem lá o surfactante, eles vão resultar em colapso alveolar. Então, você entrou para fazer uma sala de parto de um bebê de 32 semanas, você já tem que ter em mente essa fotinho aqui. Meu Deus, meu alvéolo não vai estar todo protegidinho aqui com esse surfactante e ele vai colabar. Na hora que esse líquido empurrar, ele vai colabar esse alvéolo. E, meu Deus, o que eu vou fazer? O que a gente pode fazer para isso, né? Então, o alvéolo, né? Aí, quando esse alvéolo colabar, o que vai acontecer? A síndrome do desconforto respiratório, também conhecida como doença da membrana hialina, que é consequente dessas atelectasias progressivas, que os alvéolos vão progressivamente colabando cada vez mais. E aí eles colabam, formam um edema, alteram a relação ventilação-perfusão e levam uma hipóxia tecidual. A criança já não consegue mais fazer a troca direito. E aí, o que a gente vai fazer? Meu Deus, o que eu tenho para fazer para salvar esse alvéolo? Então, peraí. Então, o que eu tenho para fazer para salvar esse alvéolo? Primeiro, o que eu poderia prevenir para essa mãe, para essa criança não nascer prematura, né? Como a gente pode prevenir a síndrome do desconforto respiratório? A maior forma de prevenir a síndrome do desconforto respiratório é prevenir a prematuridade. Mas, às vezes, não tem jeito. A prematuridade, às vezes, é uma hipertensão materna, um descolamento de placenta, uma coisa que realmente sai da mão do obstetra conseguir segurar aquela gestação ou não. Então, uma opção que a gente tem é fazer na mãe administração de corticoide para acelerar essa produção de surfactante. Mas vamos supor que ou fez esse corticoide ou nem conseguiu fazer, o neném nasceu. Você está lá no seu plantão, corre que chegou SAMU trouxe um bebê nascendo, já está nascendo. Aí, está nascendo quantas semanas? 32. Não deu tempo de fazer corticoide. A mãe entrou em trabalho de parto e já veio pelo caminho tendo neném. E aí você já sabe, opa, alvéolo sem surfactante, ou com pouco surfactante, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e já vai entubar logo essa criança para fazer o surfactante? Não, né? A gente tem um slide meu que sumiu, que eu não estou achando. Espera aí, rapidinho. Estou perdida nele. Aí, a gente vai logo fazer o surfactante? Não. Então, a gente pode fazer o CPAP, eu vou falar ali no próximo slide. Então, você está lá no seu plantão, nasceu a criança lá de 32 semanas. Para você falar que ela tem a síndrome do desconforto respiratório, ela tem que ter primeiro o fator de risco, que é a prematuridade, né? Ela tem que ter nascido na janela da prematuridade. Depois, ela tem que ter evidência do comprometimento respiratório logo após o nascimento. Nasceu, evoluiu com taquipneia, retração, batimento de asa de nariz, gemência ou cianose. Então, nasceu um bebê prematuro, que logo após o nascimento evoluiu com desconforto respiratório. O que a gente vai fazer? Vai fazer o raio-x, né, para ver se tem o padrão da doença da membrana hialina. O que é esse padrão da doença da membrana hialina? É um baixo volume pulmonar, é um aspecto reticular, né, retículo granular difuso, que vai progredindo, tá vendo? Ele cada vez vai atelectasiando mais, cada vez vai ficando mais com esses broncogramas aéreos difusos, com esse aspecto retículo granular, e o aspecto do vidro fosco, que a gente chama. Então, você tem uma criança na sua mão que teve um fator de risco da prematuridade, que fez o desconforto respiratório, e você fez um raio-x e viu que tem a doença da membrana hialina. O que você vai fazer? Vai sair logo entubando e colocando o surfactante? Não.
Então, nas revisões literárias, né, tem mostrado que o uso do CPAP é mais efetivo e está associado com menor mortalidade e menor incidência de displasia broncopulmonar quando comparada à intubação com ou sem surfactante. Então, hoje em dia, quando já nasce a criança com a gente, com o fator de risco da prematuridade, que ela já faz o desconforto respiratório, né, que ela não está em apneia, a gente já tenta colocar esse CPAP na sala de parto, antes mesmo de fazer o raio-x. Então, antes o raio-x era um critério diagnóstico da síndrome de desconforto respiratório. Hoje a gente já não usa mais ele, porque a gente já sabe que se tem o fator de risco, que a criança fez o desconforto respiratório, com certeza ela já está telectasiando e ela já vai ter aquele padrão pulmonar. Então, a gente já não tem aquela pressa de primeiro fazer o raio-x para depois botar no CPAP, não. Hoje em dia, preconiza-se colocar logo no CPAP. Tá? Colocou no CPAP, levou a criança para a UTI, porque você já sabe que a sua criança está com um pouco surfactante. Aí, os critérios, o que acontece? Você vai colocar a sua criança no CPAP, só que algumas vezes esse CPAP não vai ser o suficiente para estabilizar aqueles alvéolos, para manter o alvéolo bonitinho, abertinho, igual o surfactante faria. Então, você foi lá, colocou a sua criança no CPAP e está vendo que ela está precisando cada vez mais de FO2, você colheu o magaso, está com acidose respiratória grave, com tudo certinho, né? Tem que checar se está tudo montado adequadamente. Essa criança começa a fazer apneia, começa a fazer uma apneia com bradicardia que você tem até que ambuzar, começa a piorar muito o esforço, e aí a gente vai considerar que ela teve os critérios de falha no CPAP. Esse CPAP, infelizmente, falhou. A gente não conseguiu fazer com que o CPAP fizesse o papel certo do surfactante, que é o que estava faltando para essa criança, que estabilizasse aquele alvéolo bonitinho, redondinho, sem ele colabar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar nos critérios para administrar o surfactante. Então, quais são as indicações da gente começar a pensar no surfactante? Se o seu bebê já nasceu, fez a apneia, você nem conseguiu colocar ele no CPAP, você já chega com ele na UTI entubado, já tem os critérios de fazer o surfactante logo nas primeiras horas. Tá? Você só não vai fazer se o bebê chegar lá entubado em ar ambiente, com o mínimo ventilatório, de repente ele nasceu mal, você entubou, mas ele ficou melhor, aí nesse caso você vai tentar desmamar e tirar essa criança do tubo. Mas se você já chegou com a sua criança entubada na UTI, já é um critério de fazer o surfactante. A gente não tira, no caso, para botar o CPAP, a gente já faz surfactante. Ou se a gente chegou com a criança, botou no CPAP e teve aquelas falhas, necessidade de FO2 maior, uma acidose respiratória na gaso, as apneias precisando de VPP, 6 ou mais apneias em 6 horas, então a gente está falando, o nosso CPAP não está fazendo a função que a gente queria que ele fizesse nesses alvéolos. Ele não está conseguindo estabilizar a tensão lá da parede do alvéolo, que é o que o surfactante faria se tivesse numa quantidade suficiente. E aí, a gente vai para a administração do surfactante exógeno. Então, o surfactante é um complexo lipoproteico, né, a gente já viu, presente em todas as espécies que respiram através do pulmão. E eles agem diminuindo a tensão da superfície alveolar. Por que eu coloquei esse presente em todas as espécies? Porque é de outras espécies que a gente vai tirar o surfactante que a gente vai usar. O nosso surfactante exógeno que a gente vai usar vai ser de outras espécies. Então, existem vários surfactantes, né, vários preparos oferecidos aí mundialmente. No Brasil, os comercializados são o Curosurf, Survanta, Alveofac, que eu nunca ouvi falar, e o Exosurf. O Exosurf, ele é um surfactante artificial que a gente não teve boa resposta com ele. Então, no Brasil, a gente acaba usando mais mesmo o Curosurf ou o Survanta. O Curosurf, ele tem uma ótima fração, né, de fosfolipídios, e ele é extraído do pulmão macerado do porco, ele é suíno, tá? A produção final dele mistura lá com a suspensão aquosa e ele fica com 80 miligramas de fosfolipídio por ml, ele é bem concentrado. Por isso que os frascos dele são pequenos, 1,5 ml, 3 ml, e a gente faz uma dosagem 1 ml menor. Ele tem que ser mantido sob refrigeração.
O Survanta, que é da Abbott, ele já é extraído do pulmão bovino, também pelo processo de maceração. Só que a concentração do Survanta fica menor, então a gente precisa dar um volume maior. Tá? E os frascos do Survanta são de 8 ml. E aí fica uma grande briga entre os dois. Um fica tentando falar mal do outro. Quem que é melhor, Survanta ou Curosurf? No nosso serviço, em São João del Rei, aqui em São João del Rei, na Santa Casa, e no Rio, a gente usava o Curosurf. O Curosurf sempre teve alguns trabalhos com mais positividade para ele. E agora o Survanta tem batido muito nessa tecla do volume, que ele fala que quanto maior o volume dentro do pulmão, mais alvéolos você vai resgatar, por isso que ele é melhor. Mas essa briga não tem como a gente passar para vocês qual que é o melhor. Né? Em cada serviço realmente usam, às vezes por critérios de preço ou não, mas a gente tem mais experiência, tem uma melhor experiência com o Curosurf, mas o Survanta também é muito usado. Tá? E qual a dose que a gente vai fazer? Antes a gente só fazia 100 miligramas por quilo do Curosurf. Agora a primeira dose, dobrou-se a dose. Eu acho que é por de tanto que o Survanta ficou falando que a quantidade era o que fazia diferença, né? A gente pegou e dobrou essa dose. Então, a primeira dose a gente faz 200, e do Survanta 100 miligramas por quilo. Aí você vai fazer o cálculo lá direitinho e eu vou mostrar a vocês como aspira. Eu só queria falar para vocês um pouquinho em relação às doses. Antigamente, a gente fazia 3 doses surfactantes. Nascia criança, estava lá nos critérios de fazer o surfactante, fazia a primeira dose, 12 horas depois fazia a segunda dose, 12 horas depois fazia a terceira dose. Já fiz muito 3 doses surfactantes. E aí depois os trabalhos foram mostrando que essa terceira dose não tem significado. Se a criança não melhorou com 36 horas, não era por falta do surfactante. E aí essa terceira dose foi caindo, e até a segunda dose hoje em dia é muito contestada. Então, hoje em dia, a gente faz muito poucas doses, segunda dose de surfactante. É muito raro. É só quando a gente vê o que aconteceu alguma coisa, um tubo estava seletivo, a gente acha que não conseguiu pegar todo o pulmão, ou realmente aquela criança não melhorou nada, aquele pulmão não abriu nada, a criança está com o pulmão muito atelectasiado, a gente tenta a segunda dose. Mas hoje em dia o preconizado é que a primeira dose ela já é o suficiente para resgatar esses alvéolos que foram atelectasiados. E o que é mais importante para não deixar esses alvéolos atelectasiarem é o CPAP precoce na sala de parto, que já vai ajudar mais a gente, mesmo que a gente tenha que entubar, depois fazer o surfactante, quanto mais precoce a gente encher aquele alvéolo e não deixar ele colabar, melhor. Tá? E aí, como que a gente vai fazer esse surfactante? Então, o surfactante ele é feito pelo médico, pelo fisioterapeuta ou pela enfermeira, dependendo do serviço. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar o tamanho do tubo que o paciente está. Então, isso aqui é o plásticozinho do tubo. O médico vai com a luva estéreo, vai medir a sonda, o tamanho certinho do tubo e vai cortar a sonda. Porque ele não pode ultrapassar o tubo. Você não pode enfiar a sonda aqui, ó, a gente vai enfiar a sonda aqui pelo tubo. Se você ultrapassar, ele vai ficar seletivo aqui para a direita. Então, o que a gente faz? A gente já corta no tamanho do tubo para não correr o risco de ultrapassar. Que aí ele vai ficar só onde o tubo está batendo. A gente já fez o raio-x e já sabe que o tubo não está seletivo. Porque antes de fazer o surfactante, tem que fazer o raio-x para ver se o tubo está seletivo. Aí cortou a sonda, né? A gente vai aspirar o volume que a gente vai querer, né? Aqueles 100 ml por quilo, 200 ml por quilo, lá com a concentração de 80 miligramas por ml, fazer o cálculo direitinho, vai aspirar na seringa e depois a gente vai preencher toda a sonda com surfactante. Aí você vai vir aqui, vai pedir para desconectar o tubo, vai introduzir a sua sonda e vai fazer o surfactante. Às vezes, a gente tem que fazer surfactante em 2 alíquotas. O que são 2 alíquotas? Porque a gente começa a fazer, a criança tosse, que ela começa a voltar no tubo. Aí você para um pouquinho, conecta o respirador, espera,
uns 30, 60 segundos e acaba de fazer o seu resto, tá? Mas quanto melhor, assim, se você conseguir fazer tudo de uma vez só, sem aquele surfactante voltar, é um pouco melhor, ainda mais se você tiver com Curosurf, porque ele já é em menor quantidade, para tentar resgatar mais todos os alvéolos. Então, quais os cuidados importantes que a gente tem que ter na administração, né, desse surfactante? Manter o bebê sempre em decúbito dorsal, na posição horizontal durante o procedimento, evitar depois ficar manipulando o bebê, porque o surfactante ele tem o pior para a gente, o efeito dele, ele pode levar a uma hemorragia pulmonar, né? Se por acaso, aquilo que eu falei, dividir em 2 alíquolas, tem que dar um intervalo entre uma e outra, monitorar sinais vitais e parâmetros ventilatórios durante a administração. Por quê? Durante a administração do surfactante, aquilo também, o surfactante pode entrar e colabar, fazer uma rolhazinha no tubo, então você tem que ficar de olho para começar a ventilar manualmente 5 segundos, para que não faça esse plug, essa rolha. Aqui, na hora que você faz surfactante, a criança pode fazer um pneumotórax imediato, principalmente se você estiver com a pressão muito alta. Então, você tem que monitorar esses sinais vitais e parâmetros ventilatórios totais durante a administração, porque na hora da administração tudo pode ocorrer, principalmente o pneumotórax. Tá? Acabou de administrar, a gente tem que ter os cuidados pós-surfactante. Tentar não aspirar o tubo pelo menos 2 horas. Porque se você for, esse tubo está na hora de aspirar, se você for aspirar, você pode aspirar o surfactante. Você só vai aspirar esse tubo se tiver uma evidência muito forte que esse tubo está obstruído. Só que você nunca pode entrar para fazer um surfactante antes de ter aspirado a criança. Então, optou-se para fazer o surfactante, então vamos aspirar o bebê para o tubo estar limpinho, para a gente não correr o risco de achar que esse tubo obstruiu. Né? A gente tem que registrar os sinais vitais a cada 15 segundos, após a primeira hora de administração, porque, ou pelo pneumotórax, ou porque a criança tende a dar um choquezinho, tá? Ela tende a fazer um choque hemodinâmico. Então, nessa primeira hora após a administração do surfactante, tem crianças que ficam bem instáveis hemodinamicamente, então a gente tem que ficar muito de olho. E avaliar os parâmetros ventilatórios também, logo que você faz, por quê? Porque às vezes o pulmão abre muito rápido, e aí você pode diminuir os seus parâmetros, porque vamos supor que você estava precisando de 20 de pressão para conseguir ventilar um pulmão todo atelectasiado. Na hora que você faz o surfactante, 6 horas depois esse pulmão já está preto. Ele está precisando de 20 de pressão? Não está. Então, você tem que ficar monitorando ali também, tanto para ver a gravidade, se teve algum efeito colateral, tipo pneumotórax, tanto para ver se você também já pode diminuir os parâmetros. Então, o que eu trouxe para vocês para falar um pouquinho de surfactante, mas agora eu quero as perguntas, né, de vocês, foi isso, que a síndrome do desconforto respiratório, né, também conhecida como a doença da membrana hialina, é a principal causa de mortalidade neonatal e afeta 1% de todos os nascimentos. Ela é associada frequentemente ao nascimento prematuro, e quanto menor a idade gestacional, a gente já sabe que quanto menor vai ser a quantidade de surfactante, maior é o risco de desenvolver a síndrome de desconforto respiratório. Né? O principal fator associado é a produção insuficiente de surfactante, como a maior produção ocorre no final da gestação, prevenir a maturidade é a forma mais evidente de prevenir a síndrome do desconforto respiratório. Foi isso que eu trouxe para iniciar o nosso bate-papo, e queria saber agora se vocês têm alguma dúvida, o que vocês querem me perguntar. Como é que eu volto? Deixa eu ver aqui se eu acho vocês. Estou aqui. Eu já estou aqui. Já voltei. Tá. Eu ponho parar a apresentação. Deu. E aí, gente, deu para vocês terem uma ideia do que é a membrana hialina, por que toda vez que a gente entrar para fazer... a única coisa que eu peço para vocês é o seguinte, toda vez que vocês entrarem para fazer uma sala de parto,
de uma criança que está entre 24, 23, 24 semanas, até 39, porque 36 não é garantido, não. Você pode pegar um 37 com o mesmo desconforto. Vocês têm que lembrar da foto do alvéolozinho. Meu Deus, será que aquele alvéolo está cheio de bolinha em volta, estabilizando aquele alvéolo ou não? Porque se não tiver, se a criança já apresentar o desconforto, realmente já pode ser, né, a falta do surfactante. E hoje em dia, antigamente, realmente, a gente logo entubava e fazia o surfactante. E hoje já foi mais do que comprovado que o uso precoce do CPAP vai ajudar a estabilizar mais a parede desse alvéolo, e a gente, às vezes, nem vai precisar fazer surfactante. Quando a gente tem os critérios de falha, a gente faz. Flávia, aula. E antes deles fazerem pergunta, eu vou fazer uma pergunta para eles. Então tá ótimo. Mas para quem é do 8º período, porque quem não é, não vai poder, porque eles tiveram aula sala de parto. Flávia, meninos do 8º período. A Flávia falou muito bem que tão importante quanto o surfactante é o uso do CPAP precoce em sala de parto. Não é isso, Flávia? É. E aí eu pergunto para vocês, quando é que está indicado o CPAP em sala de parto, meninos do 8º período, em que situação? Quando a criança ela tem uma frequência cardíaca maior do que 100, apresenta desconforto respiratório, porém ela está respirando, ela não está apresentando gasping nem apneia. Respondeu que nem o manual da SPP, que amanhã eu vou dar aula lá no centro. Apesar de que amanhã não é aula de prematuro, não. Respondeu direitinho, exatamente. É um recém-nascido com desconforto respiratório, porém, com frequência cardíaca acima de 100 e sem evidência de apneia ou gasping. Essa é a indicação clássica do CPAP em sala de parto. Parabéns. Porque se o recém-nascido tivesse nascido, né, com essa frequência, fazendo apneia, aí a gente não pode, é a contraindicação de botar o CPAP de imediato. Aí a gente tem que entubar. Aí entra naqueles critérios da gente já fazer o surfactante precoce, se ele estivesse fazendo apneia, né, Márcia? Nasceu, não tem condições, a gente vê que está precisando do CPAP, mas quando que ele não tem condições? Quando ele ele não tem drive, ele não vai ter drive para manter aquele CPAP. Aí a gente já entuba e também a gente já faz logo surfactante quando chega na UTI. Antigamente, a gente, tudo muda, a gente já passou por várias fases, né, Márcia? Surfactante na sala de parto, a gente já fez surfactante na sala de parto. Nossa, eu já fiz muito. Eu também já sou. Ia todo mundo com vidrinho, vai nascer prematuro, sai todo mundo correndo com vidrinho. Sabe o que é? Na sala de parto, e passa, Tinha disputa de colega. Nossa, eu fiz surfactante com 10 minutos de vida. Nossa, entubei menino, fiz surfactante com 15 minutos. Lembra disso, Flávia? Quanto mais precoce você fazia, melhor você era. Aí, de repente, veio assim, tem que colocar no CPAP. Aí eu fiquei arrasada, porque quando você coloca no CPAP, até você avaliar a falha do CPAP, entubar a criança, você perdeu a primeira hora. E essa mudança, para mim, foi muito sofrida, porque eu acreditava muito nessa primeira hora do surfactante. Eu corria para fazer... meu paciente, a primeira hora, eu achava que isso era vital para a vida dele. Eu também. Aí, agora, botar no CPAP. Eu falei, mas e a minha primeira hora? Eu nunca vou conseguir avaliar isso tudo em 1 hora, para ver se eu vou precisar entubar. E eu nunca mais fiz o surfactante na primeira hora, porque acaba a gente botando no CPAP agora, esperando para ver se vai ter a falha ou não do CPAP para entubar e fazer o surfactante. E a mudança é muito difícil, mas a gente tem que se adaptar. Né? Isso é fundamental, porque vocês podem pegar livros, textos não atualizados ainda e que não tem essas considerações, mas nas provas de residência é isso que vai ter, tá? Que não é que hoje em dia a gente sabe que o problema não é o surfactante em si, é o que vem depois. Na realidade, o que tem pior desfecho é a ventilação mecânica. Que quando você entuba, você acaba tendo que ventilar. E a ventilação mecânica, ela tem mais desfecho ruim do que
o CPAP a longo prazo, vários desfechos, principalmente doença pulmonar crônica. Então, isso que a Flávia trouxe, tem livro-texto que ainda não tem, porque tem livro-texto que vão utilizar referências de 2015 para trás, que não vai ter isso. Mas vocês precisam saber, porque nas provas de residência são assim, tá? Agora vocês podem fazer perguntas para a doutora Flávia. Gente, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Então, fala. O recém-nascido, a mãe dele recebeu corticoide, né, antes do parto. Nesses casos, a necessidade de usar surfactante geralmente usa? Às vezes usa, sim. Às vezes usa. Então, assim, não é uma coisa certa, não é nem sempre, nem nunca. Não tem nem o certo, nem o errado. Mas, às vezes, mesmo com a mãe tendo feito o corticoide na gestação, a gente precisa usar sim. Só que o que acontece? As crianças não fazem aquela membrana hialina grau 4. Lembra aquele pulmão muito branco? As crianças que receberam corticoide intraútero, né, no caso que a mãe recebeu, já tende a fazer uma membrana hialina mais leve. Para a gente manusear essa criança é mais fácil. Elas tendem a ter menos falha de CPAP, entendeu? Então, elas nascem melhor. Outra coisa também que é muito importante na pré-maturidade, uma coisa é filho de mãe hipertensa. Mãe teve pressão alta, vai ter que interromper a gestação, vai ter que fazer uma cesárea, fez corticoide, vai ter que fazer uma cesárea. Essas crianças nascem ótimas. Assim, prematuras, às vezes tem até que entubar, mas são crianças que evoluem muito bem. Primeiro porque elas já tiveram sofrimento intraútero e esse sofrimento já ajuda a amadurecer o pulmão. Os pneumócitos 2 lá, eles já ficam atentos, já começam a produzir mais corticoide por causa da pressão alta. Agora, mãe com infecção urinária, a criança nasce muito mal. Então, uma coisa é você entrar para fazer a sala de parto de um prematuro de uma mãe hipertensa. Você já tem 80% de se dar bem, de chance de se dar bem. Outra coisa é você já entrar para fazer uma sala de parto de um prematuro de uma mãe que rompeu bolsa, 48 horas de bolsa rota, e aí teve que fazer a cesárea, nem foi trabalho de parto. E isso aí, ó, é criança que vai ser gravíssima, que a gente custa tirar do choque séptico, evolui para broncodisplasia, e assim vai. Eu tenho uma Obrigada. também. Eu queria saber, assim, tem um diagnóstico diferencial que às vezes você entende no primeiro momento que é uma doença da membrana hialina e, não sei, é uma síndrome do pulmão úmido, não sei, essas coisas se confundem? Se confundem depois de 36 semanas, Rafael, porque a gente, o que acontece? Depois de 36 semanas, a gente viu que até 36 semanas, né, eles ainda estão produzindo lá o surfactante. Então, qualquer criança que nasce com desconforto respiratório, a gente já vai achar mais que a síndrome de desconforto respiratório mesmo por falta de surfactante. Agora, passou as 36 semanas, a gente pensa, ai meu Deus, será que é uma taquipneia transitória? Que aí é mais uma taquipneia transitória. A gente acredita que aquele surfactante já está formado, mas nem em todas as crianças. Então, depois, quanto mais velha a criança, mais chance da gente ficar com essa diferença entre a taquipneia transitória e a síndrome do desconforto respiratório, mas o raio-x facilita a gente, porque quando é ataque apneia transitório, pulmão úmido, né, a gente não vai ver aquele aspecto vidro fosco, a gente não vai ver o aspecto, o retículo granular. O que a gente vai ver? A gente vê uma cisurite, vocês já ouviram falar nisso? É uma linha de líquido debaixo do lobo, assim, eles fazem uma cisurite. Entre um lobo pulmonar e outro, concentra um pouquinho de líquido ali, de tanto que está úmido, e você vê uma cisurite, que a gente chama. Então, assim, pelo raio-x, você vai diferenciar. Se for uma criança, mais para o termo. Agora, se for uma prematura, não tem outra causa. Eles, né, só se for uma malformação, que a criança esteja nascendo, mas de cara a gente só pensa nisso. Concorda? Sim, e essa questão do pulmão único, pulmão úmido, essa cisurite também não é sempre que a gente vê. Você pode não ter nada disso, você só ter o desconforto, e às vezes pode até ter um infiltrado também, discreto, até parecido parilar, às vezes tal, mas é mais difícil. O que vai te dar pista mesmo, como a Flávia falou, é se a criança
de termo, né? É a criança próximo de termo. Quanto mais próximo do termo ou de termo, menor a chance de ser membranialina. O que a gente fica muito é naquele 36, 37 semanas, né, Márcia? Se às vezes é membranialina ou se é ataque pneia transitório do recém-nascido. Mas o tipo de esforço que eles fazem, porque quando é o desconforto, né, respiratório, a membranialina, eles vão precisando cada vez mais. Você tem que imaginar que aqueles alvéolos estão atelectasiando. Então, eles vão precisando cada vez mais de oxigênio, se a gente não colocar no CPAP. Ataque pneia transitória, não, às vezes ele fica ali e só vai melhorando. Às vezes até sem CPAP, sem nada. Né? Mas esse limite aí do 36, 37 semanas, a gente pode confundir, sim. Todo mundo tem chance de... Às vezes a gente está achando que é uma taquipneia, né, Marta? Fica lá esperando melhorar a taquipneia e fala, gente, isso aí é uma membranialina, vamos entubar e fazer um surfactante. Às vezes a gente faz mesmo fora de época. Por isso, é um dos motivos que é muito perigoso a tal da cesariana eletiva, sabe? A gente tem muito medo disso, da cesariana eletiva, quando o obstetra marca a cesariana eletiva, por exemplo, para 38 semanas. A gente sabe que todo método tem erro, né, de falha, de cálculo. E se for um cálculo, se o ultrassom não estava correta, a aferição da idade gestacional, e se aquela DUM a mãe confundiu, não é aquilo, e se de repente ele não é 38, é uma criança de 35 a 36 semanas. Então, essa faixa de o que a gente chama de prematuro quase termo, prematuro limítrofe, agora tem vários termos mais novos, né, para essa faixa do prematuro tardio. Vocês têm que estar atentos que a Organização Mundial de Saúde tem uma classificação para idade gestacional e para peso, né? Tem que prestar atenção na classificação nova. Mas esse período de 35 a 36 semanas, 35, 37, é muito arriscado, principalmente por causa do alto índice de cesariana eletiva no país. O Brasil é um dos maiores, né? É um dos países que mais tem cesariana eletiva. E o risco é muito grande, muito grande. Por isso que eu estava lendo que lá nos Estados Unidos, né, o Colégio Americano de Obstetrícia, eu acho que eles exigem, em qualquer parto abaixo de 39 semanas, tem que fazer a prova de maturidade pulmonar. Então, tem várias provas. Depois eu posso até passar esse artigo para a Márcia, ela passar para vocês. Só que, assim, são com amniocenteses, entendeu? Então, aqui no Brasil, foi até um artigo... Amniocentese é punção. É a punção, faz a punção do líquido amniótico. Da barriga da mãe e punciona o líquido amniótico. É invasivo. Aí, para ver maturidade, eu achei meio invasivo, mas disse que lá é obrigatório, abaixo de 39 Mas é porque é um país porque provavelmente tem protocolo restrito para cesariana. Só faz cesariana quem realmente precisa. Né? É para inibir mesmo o povo de fazer cesariana, que quem quer fazer... Vocês já repararam que nesses filmes americanos sempre aparece parto normal? Nas famílias? Já repararam isso? Isso não é nada científico, não, né, Flávia? Mas vocês já repararam nos filmes americanos? Eles não. Aí sai aquele homem desesperado, os ricos, tudo igual. Vocês já repararam isso? Sai correndo. Eles nem tem nos filmes americanos, nos filmes europeus, não tem a palavra. Vocês podem perceber. Até em filme, mal se fala em cesariana, é sempre parto. Já reparou, Flávia? Já. Essas comédias românticas que sai todo mundo com a família inteira. Geralmente vai para o bloco cirúrgico, a mãe tem algum problema grave, aí foi para o bloco cirúrgico, que imagina? Que tem alguma coisa grave, que é alguma coisa séria. É por isso que os obstetras, os pesquisadores brasileiros, quando vão lá para fora, que em congressos, que eles perguntam mesmo, diz que eu já vi vários relatos em congressos que eles falam, eles me perguntam, vem cá, mas por que no Brasil as mães adoecem, eles ficam achando que as mães vão muito graves para a sala de parto, o que justifica ter tanta cesariana? Eles não entendem. Entendi.
Porque não é compreensível, Não é entendeu? compreensível para eles, Para eles, porque não é normal isso. Porque cesariana é exceção. Eles até dão uma exagerada, né? Tem uns relatos de que eles tentam rodar o bebê por fora da barriga. Isso. Então, assim, eu não sei de onde que veio essa cultura no Brasil e a gente acabou incutindo achando que é o melhor. Eu não sei. Não sei. Eu acho que é dos obstetras mesmo, de não quererem ficar acompanhando sala de parto. Mas as próprias mães pedem, elas já assumem isso, Flávia. Também é muito culpa da mãe. Então, não é culpa, não é culpa de um ou de Querer, outro. né? Eu acho que é um conjunto de. São tantos anos De fazendo cultura, isso. é uma cultura. É cultura. Elas já chegam pedindo: olha, eu não quero ter dor, eu quero fazer. Só que fora daqui não é bem assim, entendeu? A Fabrícia acabou de entrar. A Fabrícia está de plantão, não pôde ver antes. Alguma outra pergunta, gente, para Flavinha? Flávia, veja o chat aí. Espera aí, gente. Eu tenho dificuldades. Boa tarde. Fiquei na dúvida como seria o acompanhamento desses recém-nascidos quanto à administração surfactante. 1, 2 doses são suficientes ou tem que repetir com certa periodicidade? Não, lembra que eu falei isso? Antigamente a gente fazia 3 doses. Só que agora uma dose já está preconizado como suficiente. Raramente a gente precisa fazer a segunda dose. E 3 e 4 doses nunca mais. Já tem anos que a gente nunca mais viu isso. Né? Se a gente não conseguiu restabelecer aquele alvéolo com 2 doses, não adianta tentar a terceira. Essa criança não deve estar abrindo o pulmão por outro motivo. Uma sepse, ela deve estar fazendo, né, outros distúrbios metabólicos, hemodinâmicos, que não são só a falta do surfactante. Então, assim, é só uma dose. Se com 12 horas aquela criança, você vê que parece que esse surfactante não pegou, o pulmão não abriu, porque geralmente na primeira dose a gente já tem um raio-x com uma resposta boa. Entendeu? A gente já vê um raio-x com melhora. A criança ainda precisando de muito oxigênio, ventilando pouco, você pode optar pela segunda dose. Mas 2 no máximo, e a segunda, sim, muito bem pensada, chorada. O preconizado hoje em dia é uma dose surfactante. Mais alguma? Oi, gente, eu queria. Desculpa, Fabrícia, pode falar. Não, eu queria só chamar atenção aqui, porque a gente falou do CPAP, tudo, eu não queria deixar a impressão para os alunos de que surfactante não é mais. Sim, Fabrícia, não foi você que falou, que surfactante não é mais. Assim, que não é tão bom quanto antes. Não é isso. Eu não quero que vocês saiam daqui com essa ideia. Eu quero que vocês tenham os conceitos bem claros para vocês poderem entender os casos clínicos quando forem fazer prova. E entender o que tem a ver, inclusive, com a história da medicina. Porque tudo que a gente faz, todos os nossos procedimentos, tem uma história de pessoas que estudaram muito, pesquisaram para ter as coisas que nós temos hoje. Surfactante mudou a vida dos prematuros, de uma forma geral, por tudo aquilo que a Flávia mostrou para vocês. Ela fez uma exposição brilhante, adorei a aula dela, mostrou para vocês tudo, desde a 16ª semana, como é que aconteceu ali, vocês entenderam aquilo dos pneumócitos. Ela botou os slides, botou da lei de Laplace lá, não sei se vocês perceberam, quer dizer, a questão da fisicoquímica, isso ficou claro. Então, o surfactante mudou, foi um divisor de águas na vida dos prematuros. Foi um divisor da medicina da neonatologia. Eu acho que foi com o advento do surfactante que a neonatologia cresceu, porque possibilitou maior sobrevida. No entanto, com a sobrevida maior, veio mais morbidades, veio mais complicações. E dentre as complicações que vieram,
foi o tempo, foram as complicações advindas da ventilação mecânica. A ventilação mecânica, como era no século XX, hoje nós temos outra forma de ventilar. Vocês estão vendo no curso de terapia intensiva, viram? E vão aprender. Então, as complicações... Obrigado, filho. Meu filho trouxe um café, obrigado. As complicações da ventilação mecânica são muito mais estudadas hoje. Como a maioria das crianças a maioria que recebe surfactante acaba numa ventilação um pouco mais prolongada do que a gente deseja, aí vem as complicações. Então, aí começam a pensar, poxa, será que tem um jeito da gente ventilar menos? Aí tá, tem jeito de ter ventilação protetora, ótimo. Então, nos últimos 15 anos, ventilação protetora. Ótimo. Aí agora a gente já está no outro nível. Vamos ver se além de ventilar de forma protetora, isto é, pressão menor, volume menor, será que além disso tem jeito da gente só usar surfactante em quem realmente precisa? É uma outra fase do processo de investigação científica. É uma outra fase da evolução do conhecimento da área. Vocês entenderam? Eu sempre falo com vocês do método científico, de como que a coisa acontece na ciência. Falo com vocês no quarto período, né, que a gente primeiro observa, depois a gente conta, a gente relata, depois a gente observa, a gente relata, depois a gente conta, análise estatística, depois a gente passa para o experimental, depois a gente passa para ver se é possível em humanos, aí vem. Então, e o que aconteceu é que, no decorrer dos anos, houve uma evolução da pesquisa científica na área. Então, vocês não podem ficar com a dúvida, falar, surfactante não é tão bom. Não, surfactante é bom. Só que muito que não tempo é bom de é a ventilação. que não é muito bom. Então, tem que juntar tudo. Hoje, a gente tem que usar o quê? A menor SO2 possível para ventilar uma criança. A gente tem que usar surfactantes para quem realmente precisa e tentar usar CPAP precoce. O que é CPAP, gente? CPAP, como a Flávia falou, mantém alvéolo estabilizado. Aberto. Com isso, a gente tem que pensar na fisiologia, na prova de função. O que é manter alvéolo aberto? A gente aumenta o quê? Capacidade residual funcional, que vai possibilitar melhor troca, melhor oxigenação. Então, eu queria que vocês ficassem com isso bem claro, que a Flávia trouxe uma novidade dos últimos 2 a 3 anos, que é tentar usar o CPAP, não é entubar todo mundo mais, porém, vocês não podem ter a ideia de que surfactante não é bom, senão a gente não teria tanto prematuro vivo aí. Entenderam, gente? Então, assim, e também tem a ideia seguinte: se vocês estão de plantão, se vocês fizeram o surfactante, é aquilo que eu falei, não pode fazer o surfactante e ir embora. Virar a chave, acabou. Por quê? Imagina o tanto de pressão que você estava precisando para abrir aquele alvéolo todo branquinho. Aí você jogou um surfactante ali, ele abriu. Aquela pressão vai entrar com tudo. Aí vai fazer o quê? Uma distensão no alvéolo. E essa distensão aumenta a permeabilidade, faz processo inflamatório, pronto, ele já não volta a ser o mesmo. Então, o problema da ventilação mecânica é essa, porque a gente ventila o bebê a pressão. A gente joga a pressão, só que a gente não sabe qual a pressão que realmente é o ideal, porque a gente não tem aquele gráfico de pressão nos nossos respiradores neonatais. Então, a gente vai mais ou menos no que a gente acha. Enquanto isso, a gente vai ferindo muitos alvéolos, vai fazendo, aí levando a displasia broncopulmonar. Quando essa criança chegar a 36 semanas, a gente faz um processo inflamatório nesse pulmão, mais pela pressão que a gente oferece que ela não precisava, ou pelo excesso do oxigênio. Então, assim, hoje na UTI, a gente tem um bebê que nasceu com 28 semanas, ele não fez surfactante, ele não foi entubado, ele ficou só no CPAP. O leite 6, Márcio, Heitor. Mas ele ficou displásico mesmo assim.
E a gente tem o leito 1, que precisou fazer 2 doses de surfactante. Também todos, não, esse que não precisou, nasceu com 28 semanas, 1,5 kg. O leito 1, que é o 980 gramas, ele nasceu, mas acho que foi infecção materna, ele não ficou bem, foi um bebê que a gente precisou fazer 2 doses. Mas ele ainda está entubado até hoje, já tem 1 mês. A gente já não... Pois é. Pode falar. Outra coisa, às vezes quando você faz o CPAP precoce, evita a telectasia de acontecer, né? Ainda assim, você vê esse padrão no raio-x ou ele já não aparece? Sim, às vezes a gente vê, sim. O padrão no raio-x aparece menor, não aquele brancão. Se você faz o CPAP precoce, você às vezes vê um pouquinho de membrana assim, uma área, um pouco de área telectasiada assim, que você não consegue restabelecer todos os alvéolos. Agora, quanto mais para próximo do termo a criança for, tipo 33, 34 semanas, às vezes a gente pode só colocar o CPAP e não ter nada, não ter nenhuma telectasia, a gente não vai ter nada no raio-x. Ah, entendi. Não é por ele, então. Quanto maior a criança, menos chance de ter. Se você viu qualquer branquinho no raio-x, é porque ali aqueles alvéolos já colabaram. Uhum. O tempo que você mantém ele no CPAP, então, não tem a ver com o raio-x, são só os padrões respiratórios. São só os padrões, não tem a ver com raio-x, vai ser o quanto ele vai precisar daquilo, quanto que ele vai precisar daquela pressão para não fazer ataque apneia, para não fazer o esforço respiratório, batimento de asa de nariz. Entretanto, que várias vezes na UTI a gente vai e coloca a criança, 33 semanas, que hoje em dia raramente a gente entuba para fazer surfactante, realmente eles ficam só no CPAP. Aí, vai lá, colocou, nasceu comigo, coloquei no CPAP, não sei o quê. No dia seguinte, o fisioterapeuta já chega e fala assim, pode tirar o CPAP, doutor? Porque ele está lá com 21% de confortável. Aí eu falei, você pode tentar, você pode tirar, mas se ele fizer um pouquinho de desconforto, é porque ele ainda precisa. Aí você tem que voltar. Então, todo dia o fisioterapeuta vai lá, tenta tirar para ver se ele precisa daquela pressão, se ele vai conseguir estabilizar os alvéolos sozinhos, observa um pouquinho, aí às vezes tem que observar por 1 hora, 2 horas, aí a criança já começa a fazer o desconforto, aí a gente volta. Entendeu? Nem sempre assim. A regra também de tirar o CPAP não é muito clara, não. Tudo a gente tem que ir vendo o quadro clínico, examinando a criança toda hora. Terapia intensiva é isso, é intensivo mesmo. É fazer o surfactante ficar ali do ladinho dela para diminuir um pouquinho cada parâmetro, ficar observando se não fez pneumotórax, ficar observando se não fez bradicardia, sempre ficar do lado do paciente, é não sair do lado do paciente. Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Fabrícia, quer fazer algum comentário, Fabrícia? Bota a sua carinha aí, que tem gente que não te conhece, Fabrícia. Algum aluno que não te conhece. Ah, tá. Pode ser. Sabe porque ela está de plantão lá em Barbacena. Fabrícia, isso é golpe de aluno, hein? Dizer que está sem câmera. Ah lá, aqui, ó, não fui eu que falei, só estou no chat porque o computador não tem microfone nem câmera. Ó, golpe de aluno, hein? Tá bom. Ô, gente, olha, ô Flávia, eu gostaria então de te agradecer, viu? Eu espero que. Obrigado, Patrícia, também. Eu espero que os alunos tenham aproveitado, porque tem os alunos que vão entrar no internato, a maioria deles aqui dessa turma vai entrar no internato em abril. Né? Então, eles provavelmente vão lembrar disso, tá? Tá. A Fabrícia falando que vai encerrar o plantão dela lá. Flávio, obrigado pela presença, viu? Tá, gente? Desculpa ter desmarcado essa aula, vou